Tornag, qual a emoção de 40 anos ver essa galera curtindo ainda, gata? Mas é para isso que realmente a gente trabalha, né? Verdade. Trabalha. Ver que esse grupo se formou, 40 anos continuando, isso é completamente comovente para qualquer artista. E inexistente, só essa novela conseguiu isso. E tem gente do Brasil todo, tem gente... Já vi gente de Campinas. Porto Alegre, Juiz de Fora, tem tudo. Gente do Rio. Alguém tem pergunta, gente, pra gente, se vocês quiserem curiosidade? A partir de que momento lá em 85 vocês entenderam que não era uma simples novela, que tem alguma coisa ali diferente, que estava sendo um fenômeno? Olha, eu vou palpitar que desde o primeiro dia, desde a estreia da novela, ela já estreou com uma potência muito grande, muito forte. Ela impactou muitas pessoas, comoveu. O fato de ter criança é uma coisa arrebatadora, né? Então, um elenco bacana, sustentando. E aquela garotada, sabe, era uma efusão, uma alegria, uma energia. E desde a estreia, desde o primeiro dia, a coisa se consagrou. A gente não sabia que ia chegar aqui. Há 40 anos, né? Mas a gente já sabia que tinha uma potência muito grande na mão. Com o Ibope alto, sim. Mas você não tem noção que vai dar disso. Não. Na metade da novela, a gente teve consciência de que era um sucesso. Na metade da novela, a gente agora não. Desta forma. E a mobilização, depois, ainda lembrarem, essa novela sempre mobiliza as pessoas pelo coração, né? Pela alegria, pelo amor. Então não tem nada mais potente no universo do que a energia do amor. Olha, eu vou responder, porque como na época eu tinha 7 anos, eu era criança, eu não tenho a informação que eles acabaram de passar. Era café com leite. Café com leite, total. Eu era a caçula, eu era a caçula do grupo. Então, eu posso dizer que eu me dei conta em 2017. No grande encontro, na comemoração. Exatamente, no primeiro encontro. Agora, o amor da novela, de vocês para com a gente, é, assim, acho que insubstituível, talvez. Sem dúvida. Fala, amor. Eu queria fazer uma pergunta, pode ser dos 5, né? Dos 5, eu tinha uma pergunta para fazer. Quem queria estar na ilha e não foi? Eu não fui, a gente não foi pra ilha. Não, você não foi na primeira, você foi na segunda. Eu fui na segunda também. Mas a primeira... Na primeira todos nós, só a Paula que foi. Não, a Adrianinha não foi, não. Na primeira não, então, quem foi pra ilha que queria ter ido? Só a Fátima que foi. Vocês perderam que Mas olha, eu não diria que pra você foi maravilhoso, porque tu perdeu o namorado na ilha. E teve uma cena, que acho que é uma cena icônica da Paula, né, brigando com a Ju dentro da água. Então uma pergunta que eu vou fazer, você se sinta à vontade para responder. Quem engoliu mais água naquele dia? Eu, porque a Cristiane se vira bem na água e eu não sabia nadar e tinha medo. Então eu tentava dar nela e saía. Então aquela briga foi complicada, né? Foi. Foi na beira da... Foi na beira. Foi um risco real, Foi um risco real. Mas ela tava perdeu. tranquila, porque ela sabe nadar. E ela perdeu um brinco, né? Ela perdeu um brinco. Brindinha. Foi. Aquela ilha era onde? A primeira foi em Angra. Angra. A segunda onde Foi foi? Itacuruçá. Itacuruçá. Não. Me perguntaram onde é que foi aquela festa no final da novela? Foi no Clube Marinas, na Barra. Clube de tênis que tem lá. Clube Marinas. Zé Mário se vestiu de lobo mau. Pois é. A cena do Braguinha, se eu não me engano, que era você com o Tito, né? E ele te oferecia o cigarro, só que você era cego. Exato. Aí você, eu não fumo. Fala, Marcos. Ali eu entreguei, né? Aí não é uma pergunta para cada um falar de uma vez. A importância da Ivani Ribeiro, tanto na carreira quanto na novela. Unânime, eu acho, né? Alguém? Fantástica, maravilhosa. Grandiosa. Maravilhosa. Uma precursora mesmo. Sem dúvida. E a Marilu Saldanha também. Marilu também, nossa. Que fez brilhantemente, né? Verdade. Todas duas. Sem dúvida. Mas a Ivani... A Ivani é uma mulher
A Ivani só tem sucessos, né? Praticamente todas as novelas da Ivani são agora A Viagem, tá reprisando. E onde ela pôs a marca dela, ela deixou uma identidade forte. Verdade. E bacana. Verdade. Não temos mais, talvez hoje em dia, autores tão carismáticos e tão assertivos quanto ela. A escolha do elenco também é muito importante. Sem dúvida alguma. Muito obrigada. E ela sempre botava gente da geração dela, você vê o Germano Filho. Não, isso é uma coisa também do Herval que é muito bacana. As participações especiais da Gata Comeu foram extraordinárias. Ranquito, Neide Aparecida, Grande Hotel, Ronivon, gente que, sabe, gente que está no imaginário de todos nós, da nossa infância, e que ele fez questão de homenagear. Isso é extraordinário. Eu só gostaria hoje de... Todas as novelas do Herval tem isso. Exatamente. Ele bota lá o Fregolente, ele bota lá atores que... Eu queria... Não, e hoje em dia, numa época em que esse tal de etarismo ele está funcionando a pleno vapor, então você vê como é importante você homenagear aos seus antecessores, a quem abriu o caminho para você. Eu só falar uma coisa, eu então queria, por esses 40 anos, o sucesso da Gata Comeu foi muito da direção de Herval Rossano. Sem dúvida. Sim, com certeza. Tem muita saudade dele. Devemos todos a ele, a direção maravilhosa dele. Isso aí. Muita falta. Até porque a novela se tornou um sucesso porque a direção foi um sucesso. Sem dúvida. Né? Eu queria, assim, pensar um pouco, porque eu lembro, e assim, aquilo era surreal. O Rafael fazia uma meta-narrativa dentro da novela, que era uma crítica à novela, e ele era o homem do teatro. Isso, verdade. E aquilo era fantástico, tinha até a Televina. E eu queria que vocês, na reflexão de vocês, o que era a novela brasileira nos anos 80, né, tudo que representou os anos 80, e o que mudou em relação à novela brasileira hoje, que se vende, que se reconhece como novela brasileira. Pensando principalmente nessa questão que foi citada, do trabalho do Herval Rossano e dos diretores daquele período. O que mudou para vocês? O que vocês percebem na novela brasileira hoje em relação àquele período? Olha, quando eu entrei na Globo, eu conheci uma porção de atores que tinham vindo da Tupi e que falavam sempre da saudade da Tupi, porque a Tupi era uma família, porque a Tupi, não é? E a gente não tinha essa sensação, a Globo parecia mais uma empresa, mas hoje, olhando para trás, era uma família, era humano, sabe? Era gente que fazia as coisas. Hoje em dia não, hoje em dia é uma empresa. É uma empresa. Não é, você não tem mais propriamente o autor, você tem equipes, você tem pesquisa de assunto, você tem, então... Tá tudo setorizado. E tudo programado para fazer sucesso. Então, muitas vezes, essa coisa da sensibilidade de uma Ivani, não é, dos autores que a gente tinha, né, que, e a gente dessa geração... E que mandavam, era uma coisa de gente falando. Né? Agora não, é números que vão coordenando essa coisa. Eu fui fazer uma participação há pouco tempo lá no Projac e eu andei por aqueles corretores e disse, não é por isso que eu não quero voltar para cá. Tive a mesma sensação. Eu ia fazer essa pergunta, vocês perdeu a alma, né? Não. Eu tenho vontade de voltar ao teatro, porque eu amo teatro. Eu acho muito mais interessante, eu acho mais legal eu tô voltando aí agora. Tem uma coisa bacana também de falar da novela, que é o seguinte, em geral as novelas são núcleos. E muitos núcleos nem se encontram em algumas novelas, né? Fiz uma novela com... você fazia também? Nem lembrava disso. E na Gata não tinha muito isso. Os núcleos se cruzavam, os núcleos se adoravam. Um frequentava um pouco a casa do outro e os núcleos se misturavam. Então isso deu uma uniformidade, né, para sintonia de todos nós como atores, como equipe. Todo mundo teve um destaque, né? Sem dúvida, sem dúvida. Todos os núcleos eram bons. Sem destaque. Porque tem novela que tem, esse núcleo dessa novela não é tão... É um enche-barriga. Na Gata, todos os núcleos você ficava curioso, você queria ver, você queria saber. E sabe qual a preocupação que eu tenho? Que eu estou pensando?
Se a Globo hoje quisesse fazer um remake... Não bate na madeira, pelo amor de Deus. Eu acho que não. Não, eu acho que não Eu é acho que o possível. sonho da gata, eles derrubam a Globo. Cancelam a Globo. A gata, na verdade, já é um remake. Mas também o mundo mudou, gente. Por exemplo, a Jô se apaixona pelo Fábio porque ele deu um tapa na cara dela. Hoje em dia não pode aparecer um homem dando um tapa na cara de uma mulher. Tem celular, tem rede social, tem outros caminhos que fica difícil. Outro mundo, então não tem como. Fala, Ó, tem uma Não, porque eu acho que tinha uma ingenuidade na novela que a Globo não se atreveria a tentar repetir. Eles teriam medo disso. Eu acredito que em determinada altura da novela os atores se identificam com alguns personagens. E tem alguma ânsia assim que vocês têm quando estão gravando, que vocês gostariam de dar um destino pro personagem e quando aquele destino não sai do jeito que vocês pensam, causa uma frustração? Vou dar um exemplo aqui. Já teve cenas que você falou, a Ivani podia fazer eu dar um tapa na cara da Gláucia, porque a Gláucia ou então Rafael, você tinha raiva do seu próprio personagem quando ele tinha uma perseguição com um conde. Com Laércio, Vocês tinham essas coisas? de jeito nenhum. Com Laércio não dá para ter problema. Maravilhoso, maravilhoso. Ele era uma figura maravilhosa. Eu confesso que no começo eu também... Vocês não gostavam da Ivete no começo? Mas ela teve uma mudança no meio. Eu também estranhava um pouco e dizia, meu Deus, mas enfim, por que essa criatura é tão amargurada, né? Mas depois a coisa mudou e foi um presente. A verdadeira Ivete apareceu. E eu quero dizer que eu adoro a Bia Seidel, eu não queria dar um tapa na cara dela. Fátima, uma ótima oportunidade para você citar aquela questão da reviravolta da Paula, né? Vou explicar pra vocês. Vocês mulheres, só imaginem, vocês amam um cara, tá marcada pra casar e uma outra resolve que apaixonou por ele e começa a te sacanear e dá problema e desfazer o teu casamento e transferiu no seu casamento. Como é que vocês reagiriam? Vocês falam, a Paula ficou chata, mas ela amava um cara que amava ela e a Jô simplesmente 4 vezes desfez o casamento dela. Foi bem condescendente, ela foi bem... Ela tinha os motivos dela. Ela foi atrapalhada no casamento dela. Não, você não contribuiu. Não posso explicar isso há 40 anos. 40 anos. Mas era a explicação na minha cabeça. Por que ela ficou mal-humorada? Cara, ela tentou casar 4 vezes com um homem que ela amava e vinha outra que resolveu apaixonar por ele depois que ele deu um tapa na cara dela e atrapalha o casamento dela 4 vezes. Então, não é fácil. Pois é. E uma mãe que... Você iniciou sendo o 8º noivo descartado, né? Acabou tendo um final muito feliz com a Alice, que ensinou o Rafael a gostar da TV, a ver a vida de uma melhor forma. Enfim, você se sente satisfeito com o desfecho que o Rafael teve? Sim, olha, eu já tinha meio que interrompido a minha carreira televisiva quando o Erval me chamou. E ele disse, olha, eu preciso de um cara que o público acredite que vai fazer frente ao Nuno Leal Maia. Não é? Porque senão eles matam de cara que ela vai ficar com o Nuno. Então são só os primeiros capítulos para você botar uma dificuldade na frente do Nuno. Eu disse, claro, matar uma saudade, né? Fazer um pouquinho de coisa. Vamos lá. Mas aí, inclusive, essa coisa do teatro, eu acho que ele já botou de sacanagem comigo. Já era uma brincadeirinha comigo, né? Me botou inclusive para fazer aquela cena no chão, né? Eu sou a minhoca, eu sou a minhoca. E eu disse, então vou acreditar nisso, vou fazer esse personagem assim. Mas foi uma alegria, porque era um pouquinho só e de repente ficou até o final. E ele, de certa forma, o personagem foi ganhando, ele não tinha mais função depois que a Jô se separou dele, né? Mas foi ganhando uma função e eu fiquei muito satisfeito, mesmo porque meu problema com a televisão não era propriamente o que o imaginário das pessoas pensa, né? Era uma história minha
E prefiro teatro mesmo, embora na televisão sempre adorei fazer, caraca. Todos os meus sonhos de infância eu realizei na televisão. Eu fui cowboy, eu lutei com o Falcão Negro, só que dessa vez o herói era eu, ele era o bandido, entendeu? Eu casei com a princesinha do Teatrinho Troll, entendeu? Então, você lembra que nós fizemos Memórias de Amor? Sim, sim, pois é. E a gente fazia o curso do Sérgio Brito junto, a gente vem de teatro junto. Só, que curso. Depois que acabou com o dono, ele resolveu vingar, né? E aí você fazia tudo que ele queria. Nossa, me judiava muito. Mas ele era apaixonado. Teve uma cena que ele via que ele botava eu pra andar de cavalo horas e que eu saía e eu não conseguia nem andar com a perna. E eram cenas hilárias. Depois de ser bastante judiada, daí ela apaixonou. Todos os núcleos tinham uma coisa cômica, tinha uma coisa alegre, né? Não tinha nada pesado ali. Todos os núcleos. Greve que ele fez você fazer de fome, né? Que você não podia comer nada. Essa mãe levou uma maçã escondidinha, aí ele foi lá e achou a maçã. A maçã de Por isso que eu falo, novela é isso, gente. A novela era divertida, gostosa de assistir. Ingênua, né? Ingênua, leve. Ninguém consegue esquecer do seu Oscar, né? Não, quando a Ivete vem atrás dele, assim, quando ele sai de casa. Ai, maravilhoso, né? O seu Braguinha foi um personagem que já entrou no andamento da novela, né? A novela já estava... Capítulo 17. E a princípio um personagem, digamos, pequeno, né? O Gustavo contratou o Braguinha para poder sair com a Babi, para ela esquecer o título e tal. E o Braguinha acabou se destacando de uma forma, não só pela brincadeira de fingir ser cego, como o amor que ele sentia pela Babi e também a raiva que a gente sentia do próprio Tito, né? E a gente queria mesmo que ela ficasse... Enfim, você foi feliz com esse personagem? Muito, muito. Também não sabia a dimensão que teria, entendeu? Mas vi que o papel era bom. E com a Maiara, e contracenando com Maiarinha, que é um amor de pessoa e tudo, com a direção do Erval, não tinha erro. Então eu fui tocando lá, ficar na casa lá com os 3 pilantras, né? Eu, o Conde e o Pirilo, pô, né? Os 3 mosqueteiros. Mas era maravilhoso, a gente se divertia muito. Tem uma coisa de novela que é muito bacana, que assim, a gente também não sabe o que vai acontecer. A gente sabe um pouquinho antes de vocês, porque é pra gravar. Mas esse pouquinho antes também é surpresa pra gente. A gente não tem domínio de como, mesmo que na sinopse tenha caminhos indicando, às vezes muda, até por conta da receptividade do público. E o autor, não, então agora vamos desviar pra cá. Então pra gente também é uma surpresa a cada novo bloco de capítulos que você recebe. Era praticamente impossível ver uma cena do Gugu e da Tereza e você não rir, não tinha como. Não tinha como, entendeu? E um elenco fabuloso, não quero ser metida, nem ser convencida, mas um elenco fabuloso em todas as áreas, em todos os núcleos. Eu estava olhando ali a camisa dele, né? Estava olhando ali cada um lá. Olha lá. Muito bacana. Seu Rafael, peraí, não. Não. Televina. Meu Deus, Camila, Ai, meu Deus, tô tremendo toda aqui, ó. Peraí, essa curuminzinha aqui. Gente, seu Rafael. Eu amo vocês, gente. E sabe o que eu quero fazer aqui? Eu quero pedir, dentro de todo mundo aqui, uma bênção pra minha nova personagem, homenagem a Kleber, Nina Televina. Nina Televina! Nossa, mais uma vez, não posso perder. Tem que aproveitar. Mais uma vez. A voz mais maravilhosa desse Brasil todo. Essa aqui é a gata comeu aqui, ó. De costas é igual.